fazia 16 anos, desde 1978, que ninguém entrava lá, e conseguimos entrar debaixo de muita oposição da FUNAI, da Fundação Mata Virgem, da Escola Paulista de Medicina e de lideranças indígenas com as suas mentes totalmente formadas por ideologias contrárias ao cristianismo, que se opuseram à minha presença lá, mesmo sabendo que eu era o único médico que iria trabalhar numa região desprovida de assistência médica. Mas os caciques quiseram que eu ficasse como médico, e eles apenas porque estavam tão contaminados por ideias anti-evangélicas que eles não me aceitariam lá se eu fosse missionário recebendo dinheiro da igreja, porque na visão deles a igreja era dinheiro sujo, então eles não queriam ninguém que estivesse lá com dinheiro sujo. Tamanha a influência satânica na mentalidade deles. Deus havia me falado antes de eu ir que eu deveria ir sem nenhum vínculo financeiro com nenhuma igreja, nenhuma missão, e que eu fosse de sustento próprio, porque senão eu não conseguiria permanecer lá. Então eu consegui permanecer, entre outras razões, porque eu fui com o meu próprio sustento. Na verdade, eu recebi uma fazenda da minha família de herança e investi o dinheiro dessa fazenda nesse projeto. E fui com a minha esposa e minhas 2 filhas na época, a Débora e a Daniela, de 5 e 3 anos. Ficou quanto tempo lá? Nós ficamos 2 anos. Depois que nós fomos e lutamos o ano de 94 inteiro debaixo dessa oposição muito violenta, nós conseguimos reverter a situação e eu passei a ter uma influência na saúde do parque todo como coordenador de saúde nesse período. Então nós colocamos 4 auxiliares de enfermagem missionárias, 2 casadas, uma inclusive do pastor Jefferson, que da Junta de Missões Nacionais, que eram missionários para fazer a entrada lá como fazedores de tenda. E eles entraram e outros missionários passaram a acreditar que era possível entrar no Xingu, porque o Xingu havia 16 tribos indígenas e era considerado um local totalmente fechado pelas proibições da FUNAI e a influência da Fundação Mata Virgem, do Instituto Socioambiental e da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal, na qual eu sou formado, que tinham posições totalmente anti-evangélicas. E nós conseguimos romper isso e ficamos lá até 1996, quando houve uma mudança na presidência da FUNAI e o novo presidente conseguiu manipular os índios para me tirar lá de dentro do parque. Eu não consegui mais ter acesso, porém os 4 auxiliares de enfermagem continuaram e os outros missionários que estavam entrando como professores, linguistas, estavam entrando normalmente. Paralelo a isso, a congregação que havíamos plantado, que nessa ocasião já apoiava vários missionários, né? Nós já tínhamos nessa época 6 missionários, embora fôssemos uma congregação pequena. Passava por uma crise de liderança, porque o seminarista que ficou no meu lugar estava com dificuldades de liderar a congregação e morava em outra cidade e vinha só na hora da escola bíblica dominical, que era à tarde, antes do culto. E em janeiro de 96, quando viemos de férias, ele simplesmente entregou a congregação de volta para mim, eu, um missionário no campo de férias. Então fiquei com a liderança da congregação, mas estando lá no campo missionário, e é claro que eu não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Passamos 6 meses orando e eu não queria deixar o campo, mas quando as portas se fecharam e a congregação estava numa crise sem liderança, poderia encerrar o trabalho se não houvesse uma liderança
que viesse, Deus nos deu a direção de reassumirmos essa liderança da congregação. Então voltamos à congregação e nesse período todo sempre trabalhei como médico, nunca recebi um salário da congregação. Em 1999, com cerca de 100 membros, foi organizada a Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires, num galpão alugado, que deve estar numa dessas fotos que foram tiradas pelo pastor Fulvio. O senhor falou em não receber nenhum auxílio da congregação no período de plantação da igreja, né? Essa é uma questão que é uma coisa que eu entendo também. Eu tenho acho que talvez 2, 3 meses que eu comecei a receber um valor simbólico da igreja. E o questionamento que os pastores me faziam quando eu passava isso para eles, é que eu não serei eterno e alguém virá no meu lugar pastorear a igreja e talvez esse precise de ajuda e a igreja não estará acostumada a ajudar, não estará acostumada a sustentar o seu pastor. O que o senhor entende a respeito desse questionamento? Isso é verdade. Deve ser ensinado que a igreja deve sustentar o seu pastor como ensinamento bíblico, que nós de fato ensinamos desde o início esse princípio bíblico, apenas que eu abri mão desse direito como pastor da igreja de ser sustentado pela igreja, pela minha condição particular de ser médico e de conseguir levantar um sustento superior ao que a igreja poderia me dar, e o sustento que a igreja poderia me dar não atenderia a minha necessidade. Paralelo a isso, nós sempre tivemos seminaristas na igreja de tempo integral e hoje temos 2 pastores de tempo integral na igreja que pastoreiam a igreja juntamente conosco. A igreja cresceu mais um pouco, embora não tenha templo próprio, estejamos no aluguel. Nós temos 460 membros e hoje conseguimos sustentar 2 pastores de tempo integral. Entendimento de missões. Missões é a tarefa principal da igreja. E missões envolve Atos 1:8, ser uma testemunha de Jesus na sua Jerusalém, que é na sua cidade, e ao mesmo tempo ser testemunha em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, enviando missionários e plantando igrejas nessas regiões. Eu particularmente entendo que Jerusalém representa a área de influência da igreja local, que no meu contexto é Ribeirão Pires e o ABC. Eu digo Ribeirão Pires e o ABC porque nós temos grupos pequenos nos lares, que chamamos de GPLs, e somos uma igreja de grupos pequenos nos lares, e nós temos grupos pequenos nos lares em outras cidades, como Mauá, Rio Grande da Serra, Santo André, e logo teremos em São Bernardo, e temos em outras cidades do ABC. Então, por isso que não é só Ribeirão Pires, mas o foco principal é Ribeirão Pires. E a Judéia, que representa o Brasil. Então, nós temos que fazer missões no Brasil através da plantação de igrejas, mas nós priorizamos a plantação de igrejas em lugares não alcançados. Então, no Brasil, nós temos, além de uma congregação que agora foi emancipada em igreja aqui na região, no município de Santo André, nós temos 2 missionários que estão no Nordeste, em lugares do sertão semi-alcançados, pouco alcançados, lugares onde a igreja evangélica é muito fraca, que nós temos missionários lá. São os únicos que estão no contexto de Brasil, que seria o contexto da Judéia. Porque o Brasil já está evangelizado, mas se alguém tiver uma direção de plantar uma igreja em outra cidade, saindo da nossa igreja como membro, nós vamos apoiar, porque entendemos que é um mover do Espírito Santo. Samaria, entendemos que são os outros povos dentro do Brasil. Os samaritanos dentro de Israel era outra cultura, língua, outra religiosidade. Então entendemos que são os outros povos. Então nós temos vários missionários nas tribos indígenas no Brasil. Temos na tribo Assurini, na tribo Zuruahá, na tribo Caxarari, na tribo em evangelização através do filme Jesus em várias tribos,
e também temos missionários que alcançam os Ninãs, que é um grupo Yanomami. Temos uma missionária lá que está alcançando este grupo, traduzindo a Bíblia para eles. Então entendemos que esses são a nossa Samaria. E os confins da terra são povos em outros lugares mais afastados, nos quais nós temos, no momento, missionários na Suazilândia, no sul da África, no Senegal, temos missionário em Timor-Leste, missionário na China, no interior da China, e missionário em Bangladesh, que estamos retomando um projeto de missionários nacionais. Quantos em Bangladesh que o senhor comentou comigo? São nós, em torno de... a primeira fase do projeto, que agora nós estamos partindo para a segunda fase. A primeira fase do projeto foi concluída, que era plantar igrejas através de 6 evangelistas nacionais em 6 aldeias não alcançadas. E agora foi concluído porque nós sustentamos esses evangelistas durante mais de 5 anos, mas já havíamos falado para eles que eles tinham que levantar o sustento das suas aldeias, né, onde eles plantassem as igrejas. E todos eles foram bem-sucedidos, plantaram suas igrejas que já os estão sustentando. Então agora nós vamos para uma segunda fase desse projeto, que é ir mais para o interior, onde estão os hinduístas e os muçulmanos, para plantar igrejas entre eles, um projeto de um prazo mais longo, que vamos estar sustentando esses missionários nacionais em parceria, e já fizemos esse projeto com 20 missionários na Indonésia. Mas agora encerramos a parceria na Indonésia e estamos retomando essa parceria na segunda etapa em Bangladesh. Porque nós cremos que o corpo de Cristo é um só, e que o missionário nacional ele tem muito mais condição de trabalho, e com o sustento de um missionário transcultural que não consegue muitas vezes penetrar tão bem na cultura. Não que o trabalho missionário transcultural, de missionários transculturais, não deva ser feito, deve ser feito, mas quando há disponibilidade de missionários nacionais para trabalharem em povos não alcançados dentro do seu país, eles são muito mais eficazes do que os estrangeiros. Como é que o senhor faz? O senhor consegue visitar esses missionários? Como é que é feito esse trabalho de acompanhamento dos missionários no campo? Relatório, a presença física, como é que é feito? Os missionários, eles, sempre que estão no Brasil, eles comparecem à igreja para falarem na igreja, pregarem e fazerem exposições e receberem oração e terem contato com a igreja. Paralelo a isso, nós temos contato permanente e eles mandam relatórios e cartas de oração periodicamente. Nós recomendamos que a cada 2 meses eles estejam dando notícias e mandando alvos de oração. Agora, com a internet fica mais fácil. Eu tenho conversado com missionários pelo Skype, aos que têm acesso. Esses missionários que estão em áreas mais isoladas, não conseguimos conversar em nenhum momento. Eu já fiz algumas visitas no campo, aproveitando para estar atuando como médico, mas nem sempre posso fazer isso, porque eu trabalho secularmente, então a vida de médico é complicada, meu tempo de férias é muito curto, então não dá para visitar muita gente no campo, né? Embora nós tenhamos membros da igreja que também visitam missionários. A visão do pastor Piva é uma visão missionária. Como é que o senhor fez para poder levar a igreja a caminhar nessa mesma direção? Muito difícil, foi muito trabalhoso, muitos obstáculos, muita oposição de fora, de outros pastores, o incômodo de ver alguém se desprender tanto e se direcionar tanto para missões? Olha, nós tivemos sempre questionamentos a respeito dessas posições, né, de outros pastores,